todos muito bem-vindos. Estamos aqui com Conversa com Café, programa de entrevistas da Proativo. Estamos recebendo hoje Alex Fernandes, empresário do setor de serviços de asseio e conservação, especialista em licitações públicas. É um prazer tê-lo aqui, Alex. Muito obrigado, Paulo. O prazer é todo meu estar aqui com vocês no primeiro Conversa com Café, um programa da Proativo que eu acredito que vai ter um sucesso estrondoso. Estou à sua disposição. Então, Alex Fernandes, vamos aqui com um bate-bola. A pergunta é a seguinte: Alex, o mercado de licitações é um mercado altamente lucrativo, onde poucas empresas fazem parte. São cerca de 20 milhões de empresas no país e apenas 60 mil empresas participam, segundo o portal de transparência do governo. O que você acha que leva 97% das empresas a não participar desse mercado? Paulo, é um mercado extremamente competitivo, falta conhecimento para a maioria das pequenas e médias empresas. Grandes empresas já participam do mercado. No segmento, por exemplo, que eu fui criado, vamos dizer assim, que é o segmento de asseio, conservação e vigilância, empresas pequenas também participam, mas com alto índice de desclassificação ou com alto índice de problemas na execução contratual por falta de conhecimento. É um mercado que, para você absorver esse conhecimento durante a execução, é bem mais difícil. Então, o que falta nesse mercado, na realidade, é a capacitação. E o que falta para que mais empresas participem é esclarecer a essas empresas que esse mercado existe e tirar algumas coisas que ficam na cabeça do pequeno e médio empresário, de que se eu vender para o governo eu não vou receber, o governo não me paga. São mitos que são colocados de forma até também a afastar um pouquinho, a reduzir um pouco a concorrência, que faz parte do jogo. Esse mercado é lucrativo, Alex? Sim, é um mercado extremamente lucrativo. Eu atuo nesse mercado desde 1989, são 30 anos nesse mercado, e é um mercado que você vê empresas crescerem, empresas se consolidarem, e um mercado que tem um crescimento fantástico, onde você tem muita segurança também na contratação, obviamente quando você tem o conhecimento. Qual é o risco, Alex? O risco é o não, primeiro, são vários riscos. O risco do não recebimento ele existe, mas obviamente que ele é bem reduzido em função de lei de responsabilidade fiscal, se você estiver trabalhando com o governo federal, até os controles estaduais também, é um risco que existe. Qual é a melhor área, Alex? Melhor área, eu particularmente, eu gosto muito da área federal, certo? Eu gosto muito do governo federal, das autarquias, das empresas de economia mista, porque você tem uma transparência maior, apesar de que o Brasil tem mudado muito e essa transparência está chegando nos outros segmentos também, nos outros subnacionais, que no caso são os estados e os municípios. Continuando nosso bate-bola, em 2019, houve várias mudanças nas formas de licitações hoje em relação à prévia eletrônica, certo? Sim. Houve o decreto 10.024 e o estadual, que parece que seguiu o mesmo rito, que é o 33.326. A pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: você que é especialista nessa área, o que você acha que foram os pontos altos e baixos desses dois decretos em relação à área de licitações? Paulo, eu fico muito tranquilo, muito a cavalheiro em dizer que eu particularmente não vejo pontos baixos nesses dois decretos. Eu só vi realmente uma grande evolução. São decretos, o decreto 10.024/2019, que é um decreto da SEGES do governo federal, decreto da presidência. O que é SEGES? É a Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, quem cuida do planejamento dessa área de licitações e tal, da parte de tecnologia. A SEGES foi muito feliz na edição desse decreto. É um decreto que traz muito avanço, tá? Que pega uma lei que já tem 26 anos, que é 8.666, tira um itemzinho dessa lei, que é a modalidade de pregão, que na verdade foi inserido já bem mais à frente, e faz com que isso tenha uma qualidade excepcional. Eu não consigo ver problemas, eu vejo na realidade muito mais soluções, é uma evolução tanto na transparência como no processo de disputa, a agilidade desse processo, o fato da documentação ter sido enviada junto com a proposta já faz também com que o mercado tenha a necessidade de se capacitar mais, de se especializar mais. É uma modificação. Hoje você, ao colocar uma proposta tanto no governo federal como no governo estadual, o governo do estado do Ceará, no caso, porque esse decreto 33.326 é específico do estado do Ceará, você tem que mandar junto a documentação de habilitação constante no edital.
isso já faz com que a pessoa tenha que realmente prestar mais atenção àquilo que ela está fazendo e não simplesmente licitar pelo preço e depois tentar fechar a proposta, que é um dos grandes problemas do nosso Então mercado. disciplinou o mercado mais. Vai trabalhar para isso, está começando a trabalhar para isso, está começando a afunilar, vai fazer com que quem detenha o conhecimento, apresente melhores propostas, esteja mais à frente. Capacitado, está querendo quem dizer. estiver mais capacitado, exatamente. Mais treinado, no caso, Sim, né? sim. Certo. E continuando o nosso bate-bola, uma outra pergunta para você. Como você vê hoje a capacitação pelas empresas dos profissionais que atuam nesta área de licitações? É um mercado muito difícil, é um mercado muito bom a nível de oportunidades, mas é um mercado difícil a nível de conhecimento. Você tem pessoas que já labutam nesse mercado há muitos anos e que obviamente aprenderam com o próprio mercado, aprenderam estudando e que são excelentes profissionais. Mas o mercado é carente, ele precisa de mais mão de obra. E essa mão de obra especializada, ela quase que inexiste. Então, é necessário um investimento maior em capacitação. Às vezes se coloca um empregado no setor de licitações e se ensina ele ali o básico de disputar, dar o lance, fazer a disputa, mas sem que ele saiba o que está por trás, qual é a grande responsabilidade que tem por trás do que ele está fazendo. Isso pode gerar enormes prejuízos, tanto para o setor público que está contratando, como para a empresa que está vendendo. Existe um treinamento específico para essa área? Existem cursos de formação de operadores de licitações, inclusive a própria Proativo terminou uma turma agora, mês passado, se eu não me engano. E outra coisa, a parte de licitações públicas hoje, ela dá retorno financeiro para essas pessoas que trabalham nessa área de licitações? Sim, são profissionais extremamente valorizados. Tá? Um profissional que tenha conhecimento nessa área, que consiga demonstrar realmente um conhecimento teórico aliado a um conhecimento prático, ele é extremamente valorizado. O mercado é muito Qual é a faixa de mercado que você fala disso daí? É só a área de licitações públicas federais, estaduais, municipais, ou é em geral? Em geral. O governo federal, Paulo, ele compra praticamente tudo, do parafuso ao motor de avião. Água, café, açúcar, pneu, móveis, computadores, praticamente tudo que você pensar, o governo vai ter essa necessidade, porque é o funcionamento da máquina pública, é o mesmo funcionamento de uma empresa, lógico que com amplitude bem maior, é o mesmo funcionamento que você precisa numa empresa, o governo também precisa, e com mais alguma coisa, porque, por exemplo, a empresa você precisa de material para o seu consumo. O governo, além do material do consumo dele, ele tem também o material das obras que ele vai executar, tem os serviços, etc. E tal, que dá o suporte. Continuando o nosso bate-bola, a modalidade hoje, que surgiu agora em 2019, chamado fato gerador, certo? Que vai ser amplamente realizado pelo governo federal e parece que também vai ter uma abrangência pelo governo estadual a partir agora de 2020. O que você acha do fato gerador, senhor? Eu sou extremamente crítico em relação a essa anomalia jurídica. Isso, para mim, é uma anomalia jurídica. Eu não concordo com a conta vinculada, como não concordo com o fato gerador. Eu acho que é uma interferência do governo na administração de uma empresa privada que não deveria ocorrer. O governo tem vários mecanismos para fazer o controle e a seleção das empresas que vão trabalhar para ele. Mas, especificamente no fato gerador que você perguntou, eu não acredito que esta anomalia consiga se perpetuar, consiga ficar no mercado. Por quê? Porque ela é muito mal construída. Não existe uma construção diferente do decreto 10.024, não existe uma construção. Ela é construída de uma forma, vamos dizer assim, técnica, apenas pela parte técnica do governo, olhando, dizendo assim, onde é que nós podemos reduzir o custo, tá? sem que se aprofunde mais, sem que aquele técnico tenha um conhecimento profundo de legislação trabalhista, tenha um conhecimento profundo de administração de mão de obra. Então, são coisas que realmente não casam. Agora, nesse momento, muitas empresas estão participando das primeiras licitações com fato gerador. E essas empresas, com certeza, terão grandes problemas. Ele começou a vigorar a partir de quando mesmo? Ele começou em setembro do ano passado, certo? Mas, na realidade, ele veio sendo evoluído. Em 2018 foi lançado um decreto para fundamentar isso. E agora, em junho, julho desse ano de 2019,
foi que começaram a sair os primeiros editais efetivamente com fato gerador. Você fala assim do fato gerador com a tua expertise de licitador. Então ele tem uma ingerência nas empresas hoje que não deveria acontecer, é isso que você quer dizer? Isso é uma opinião pessoal minha, tá? Mas é aquela coisa, é prática com teoria, não tem só a teoria, não tem só a prática. O que eu vejo é o seguinte, no momento que o governo federal, estadual, seja ele qual for, ele interfere na gestão de uma empresa privada, ele está extrapolando o direito dele, tá? Então, na hora que eu digo assim, olha, eu estou lançando um serviço, vou lançar uma licitação para a contratação de serviço de limpeza. Eu quero que limpe 10 mil metros de área. Ok. Eu estou te apresentando o menor preço para limpar 10 mil metros de área. Certo? E não o menor preço para te vender os componentes desse meu serviço. O uniforme, o material de limpeza. São produtos que eu estou usando para chegar ao meu menor preço. Aquela tabela, aquela planilha é um mero referencial. Tá? E o governo usa como se ele pudesse dizer, não, vamos fazer o seguinte, aqui não foi utilizado isso, deixa eu glosar. Não foi pago isso, deixa eu retirar do empresário. Então não é mais uma licitação de menor preço. É uma licitação onde você vai dar um parâmetro e a partir desse parâmetro o governo vai dizer o que paga para você ou deixa de pagar. Então desvirtuou. Na realidade, durante os anos essa questão veio sendo desvirtuada. E o fato gerador acaba de colocar uma palha de na sua opinião particular, como experiente nessa área, qual seria o ponto mais crítico desse fato gerador? Para mim, o ponto mais crítico é exatamente aquele do governo dizer assim, olha, vou pagar no momento que o fato ocorrer. Aí vamos trazer isso para a realidade. Eu tenho rescisão contratual. Não vou nem falar dos outros itens, eu vou falar de rescisão contratual. O contrato acabou com o órgão e eu tenho lá 50 empregados. Tá? Esses 50 empregados, nessa modalidade, eles terão que obrigatoriamente ser demitidos ali, para que outra empresa venha assumir. Tá? Eu não vou poder pegar um empregado desse e passar para outro contrato ou remanejá-lo. Se eu tiver, nesse momento, se eu tiver algum empregado com estabilidade no emprego, que eu não possa demitir, que é o caso do empregado gestante, ou de um empregado que veio e sofreu um acidente de trabalho e está se recuperando, que eu não posso demitir porque ele tem estabilidade, aquele empregado não vai entrar nesse fato gerador, ou seja, o fato não ocorreu, o empregado não foi demitido. Então, os 5 anos que teria lá de multa de fundo de garantia, o período de aviso prévio, etc., a empresa não vai receber, o órgão não vai repassar para ela. Pela lei, no momento futuro que a gente fosse demitir esse empregado, eu teria que ir lá receber aqueles 5 anos. Só que ninguém vai me pagar aqueles 5 anos, porque não vai ter orçamento para isso, não vai estar previsto para isso. É o problema. É um dos problemas, certo? Esse fato gerador, ele está ivado de problemas, ele só tem problemas, não tem nenhuma solução. Nem para o governo ele é uma solução, porque o governo brigou por muitos anos para sair da questão da responsabilidade solidária e subsidiária, e agora com o fato gerador ele traz para ele a responsabilidade total, porque a partir do momento que é ele que paga, e ele diz assim, ó, quando terminar o contrato, para que o fato aconteça, você tem que demitir o empregado. E aí eu vou contratar ele, porque eu contrato outra empresa, ele vai continuar aqui. É uma coisa que já acontecia, quase na totalidade, nem sempre, mas já acontecia, e agora está instituído, vai ter que ser dessa forma. Não tem como ser de outra, porque a empresa não vai receber e não vai Quem é que vai pagar, né? Isso quer dizer isso. Exatamente, quem vai pagar? A conta, né? Muito obrigado, Alex, pela sua presença no Papo com Café. Paulo, eu que agradeço, desejo muito sucesso a vocês e estou à disposição. Sempre que precisar e eu puder contribuir em alguma coisa, estou aqui à disposição. Você que está me assistindo, um até breve, um encontro. E não se esqueça de acessar nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, certo? Você está aqui, eu sou o Paulo Café e você está com Conversa com Café. Muito obrigado.